Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas da disciplina Algoritmos de Estrutura de Dados 1. Hoje nós vamos estudar o que? Então vamos aplicar a abstração de dados sobre matrizes especiais. Então vimos estudando quais tópicos. Começamos a disciplina por uma breve apresentação, depois seguimos para noções de abstração de dados. Aplicamos essas noções de abstração de dados sobre estruturas de dados elementares, mais especificamente vetores, e matrizes, que são vetores bidimensionais. E agora nessa aula vamos continuar então a aplicação do conceito de abstração de dados sobre matrizes especiais, para que a gente possa tanto retomar ou nos recordarmos dos conceitos estudados nas disciplinas pré-requisitos, quanto nos apropriarmos mais do princípio da abstração de dados. Tá certo? Então vamos lá. O que são matrizes especiais? Então, matrizes especiais são aquelas que seus elementos se concentram de uma forma peculiar, de modo que torna possível a utilização de esquemas alternativos para o armazenamento, que vão visar uma otimização em termos de espaço ou de velocidade de acesso. Vamos começar com alguns exemplos então. Então, primeiro vamos ver o exemplo da matriz diagonal. Então, a matriz diagonal é uma matriz peculiar ou especial, pois todos os elementos que estão fora da diagonal principal, a região ali na nossa figura marcada em vermelho, são nulos, tá certo? Então, eu posso simplesmente dizer que o elemento com índice de linha I e índice de coluna J, ou o elemento MJ, onde o I é diferente do J, tem o seu valor nulo. Destaco que não significa que na diagonal principal não podemos ter valores nulos. Significa que a gente não tem garantia de que na diagonal principal algum valor é nulo. No entanto, em uma matriz diagonal, todos os valores fora da diagonal principal são sempre nulos, certo? Ou seja, tem sempre o valor igual a zero. Dando continuidade, então, temos ali um exemplo de uma matriz triangular. Temos dois tipos de matrizes triangulares. A matriz triangular inferior, onde os elementos acima da diagonal principal são nulos, e ali a gente pode verificar isso, sendo que a parte não nula, ou que pode vir a não ser nula, está marcada em vermelho. Temos também a matriz triangular superior, onde os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. No caso da triangular inferior, podemos dizer então que se o índice da linha for menor que o índice da coluna, então o elemento com esses índices será nulo. Dando continuidade, vou destacar agora então a matriz simétrica. Como vocês podem ver ali no exemplo que está sendo apresentado, uma matriz simétrica ela tem qual característica? O elemento com índice de linha I e índice de linha J, ele é igual ao elemento com o índice da linha trocado pela coluna e da coluna trocado pela linha. Então, MIJ vai ser igual a MJI. Por sua vez, temos a matriz antissimétrica. Então, a matriz antissimétrica, como vocês podem observar ali, se a gente tomar, por exemplo, o elemento da segunda linha, primeira coluna, tem o valor 5, e compararmos com o elemento da primeira linha, segunda coluna, que tem o valor menos 5, podemos inferir que se o I, o índice da linha, for diferente do J, o índice da coluna, então MIJ vai ser igual a menos MJI. Essa ressalva do se I diferente de J é para nos resguardarmos no tocante à diagonal principal, onde o elemento, o índice I é igual a J, e esse elemento tem um valor que não pode ser considerado dessa forma, nessa comparação, tá bom? Seguindo adiante, então, na medida em que podemos inferir um valor em função de uma propriedade geral da matriz, esse valor não precisa ser armazenado, tá certo? Então, baseando-se nisso, agora a gente tem um exercíciozinho, com base na experiência de vocês, que já implementaram alguns tipos abstratos de dados, eu solicito agora que vocês definam o tipo abstrato de dados para representar a matriz diagonal de inteiros, ou seja, uma matriz diagonal onde os elementos serão inteiros. Este TAD vai contemplar as operações de criação, inicialização
impressão, que é a apresentação, né? Então, só para deixar claro, a operação de criação é uma operação que vai permitir dar valores iniciais a esses elementos que vão constituir o nosso tipo abstrato de dados, para que as outras operações possam vir a ser aplicadas. Então, inicialmente, a gente vai criar um elemento do tipo abstrato de dados matriz diagonal, e aí, posteriormente, este pode vir a ser impresso, a ser consultado ou a ser inicializado. Tá certo? Então, criar significa determinar condições iniciais, né, para que as outras operações sejam aplicadas. Inicializar é atribuir valores iniciais aos elementos dessa matriz. Impressão, a operação de impressão vai apresentar essa matriz na saída padrão. E, por sua vez, consulta significa ir fornecendo o índice de linha e coluna e os dados da matriz. A operação vai retornar o valor do elemento com esses índices de linha e coluna. Tá certo? Então agora eu peço que vocês implementem esse tipo abstrato de dados em questão na linguagem de programação C. Sugiro que vocês pausem o vídeo, façam a implementação de vocês e aí depois deem continuidade, pois eu vou apresentar uma proposta de solução para este exercício. Bom, temos então agora a forma que foi escolhida para o armazenamento da nossa matriz diagonal. Então vemos ali, né, que eu estou definindo um tipo de dados que eu vou chamar de mat_diag, e este será representado por uma struct em C, a qual terá dois campos. O primeiro, ordem, né, que é do tipo inteiro sem sinal, unsigned int, pois eu não vou ter uma ordem negativa, então posso com isso, né, ampliar a minha capacidade de representação de valores inteiros positivos. O segundo campo é um ponteiro para inteiro, então eu vou fazer a opção por reservar uma área de memória para os elementos e o endereço inicial dessa área de memória que vai constar no campo elementos da minha estrutura mat_diag. Agora então apresento para vocês os protótipos das funções que implementarão as operações que nós vimos no enunciado. Então, o primeiro protótipo é da função criar matriz. Então vai ser uma função do tipo void. Esta vai receber dois parâmetros. O primeiro que é um ponteiro para um elemento do tipo mat_diagonal, uma variável, melhor dizendo, e o segundo vai ser um inteiro. Então este segundo vai fazer menção à ordem da minha matriz diagonal e o primeiro refere-se ao endereço em memória onde eu vou poder armazenar os dados referentes a essa minha matriz diagonal. Tenho agora então o protótipo da função que será responsável por inicializar a matriz, um nome bem sugestivo, né? E será uma função do tipo void e receberá apenas um parâmetro, ou seja, apenas a informação de onde os dados dessa matriz se encontram em memória, que é suficiente para que a gente possa atualizar esses dados fazendo a inicialização da matriz. Dando continuidade, temos ali então o protótipo da função imprimir matriz, que como nós vimos vai apresentar essa matriz na saída padrão, ou seja, no monitor. Também uma função do tipo void e vai receber também um ponteiro para o tipo mat_diagonal, o mat_diag, para ser mais específico. Por fim, então, retornar elemento matriz, né, que vai receber três parâmetros. O primeiro, uma referência para a posição de memória onde se encontram os dados do tipo mat_diag. Depois, os outros dois que referem-se aos índices de linha e coluna do valor que vai ser o retorno da função. Então, a gente está vendo ali uma função agora do tipo int, do tipo de retorno é um inteiro. Bom, agora vamos ver a implementação de cada uma dessas funções. Então, começando pela primeira que foi vista na nossa lista anterior, eu tenho ali criar matriz. Então, agora a gente vê o cabeçalho da função, que difere apenas do seu protótipo, pois neste estão explicitados os identificadores dos parâmetros. Então, eu tenho lá que o meu ponteiro vai ter o identificador n e que o meu elemento do tipo inteiro vai ter o identificador d. Minha chave ele abre o bloco, né, da minha função, e aí, para ficar um pouco mais fácil a compreensão de vocês,
eu vou apresentar ali, ó, um exemplo de uma matriz diagonal. Então notem que eu só tenho elementos diferentes de zero na diagonal principal, né? E os demais, tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, são zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer lá no meu código é inicializar o campo ordem da estrutura apontada por M, colocando o valor de D neste campo. Na sequência, eu vou fazer então a reserva de área de memória para armazenar essa matriz diagonal. Como foi mencionado antes, as matrizes especiais elas têm características peculiares, né, que fazem com que a gente possa inferir o valor de um dado elemento. Então, como eu vou ter apenas valores que podem ser diferentes de zero na diagonal principal, eu só preciso reservar área de memória para estes elementos. Então, estamos vendo ali a utilização da nossa função malloc, como foi visto antes, né, disponível na biblioteca stdlib, né? Então, eu vou verificar com o sizeof o tamanho em bytes que um inteiro vai precisar, né, para ser armazenado em memória, e multiplicar por D, que representa a ordem. Então, eu vou reservar um espaço para D inteiros na memória. E aí o endereço inicial desta área vai ser o retorno de malloc. Lembrando que malloc retorna um void asterisco, ou seja, um ponteiro para void. Eu uso casting ali, int asterisco, né, para transformar esse ponteiro em um ponteiro para inteiro e atribuo este valor para o campo elementos da minha estrutura apontada por N. Lembrando que sempre que eu trabalho com alocação de memória, eu preciso verificar se a reserva de memória foi possível, né? Se aquela área estava disponível e foi alocada. E para isso que serve esse nosso if. Então ele vai verificar. Se porventura malloc não conseguir reservar a área que foi solicitada, ele vai retornar um ponteiro null, que representa o valor falso, né? O lógico falso. Então eu estou negando ali com a exclamação o que eu tenho em elementos. Então, se malloc retornou null, por não conseguir reservar a área, eu vou negar o verdadeiro, vou passar a ter falso, entro no if, apresento com o meu printf na saída padrão a mensagem não foi possível reservar a memória para a matriz, e com exit eu finalizo a execução do meu programa, certo? E aí, após o if, eu posso fechar o bloco da minha função criar matriz. Espero que todos tenham compreendido. Na sequência, agora vamos ver a implementação da função inicializar matriz. Então, como nós vimos, né, eu tenho agora no cabeçalho da função a definição do identificador para os parâmetros. Nesse caso, eu só tenho um parâmetro, que é um ponteiro para o tipo mat de arg, e aí eu vou atribuir o identificador n para este. Variável local i para possibilitar que eu me desloque, né, sobre essa diagonal principal. Tenho então, notem, essas duas linhas pertencem à mesma linha de código. Elas foram separadas aqui por uma restrição com relação à capacidade de representação de elementos nesta fonte, considerando o slide que eu tenho. Mas notem que, né, na minha animação, retirei novamente, aparece tudo junto, tudo pertence à mesma linha. Tá? Faço essa ressalva. Se vocês deixarem duas linhas no compilador, vai ocorrer um erro de compilação. Bom, seguindo adiante, então, tenho ali o for, que vai me permitir, né, um deslocamento sobre os elementos da diagonal principal. Então, notem que i vai variar de 0 a ordem menos 1. A primeira coisa que eu faço, então, é solicitar ao usuário que forneça o elemento da matriz com índice i mais 1 para a linha e i mais 1 para a coluna. Lembrando que esse mais 1 é para transparecer ao usuário do meu programa características peculiares da linguagem de programação que eu utilizei. Lembrando que na linguagem de programação C os índices começam em 0. Então transpareço isso para o usuário do meu programa e este não vai perceber esse detalhe de implementação. E eu replico ali duas vezes o i mais 1, pois, né, eu vou solicitar o valor dos elementos da diagonal principal. Então na diagonal principal eu tenho a peculiaridade do índice de linha ser igual ao índice de coluna. Tá certo? Bom, após solicitar, então eu faço a leitura. Tá? Só destacando ali o mais 1 que eu comentei agora. Faço a leitura desse valor, então tem o meu scanf ali. Aí o que eu estou fazendo? Lembrando que, né, a estrutura do scanf
string de controle, onde eu vou determinar os tipos, né, de valores que serão lidos. Nesse caso, estou dizendo que vou ler apenas um valor do tipo inteiro. Né? Fechei minha string de controle ali, né? Fechamento das aspas. Tem uma vírgula agora para colocar os parâmetros que vão fazer menção aos endereços de memória onde os elementos cujos códigos por cento se encontram na string de controle. Então, nesse caso, devo ter apenas mais um valor, que é o endereço de memória de um inteiro. Aí, lembrando que elementos é um campo da minha estrutura apontada por M que representa um ponteiro para inteiro, ou seja, endereço de memória de um inteiro. Então, esse mais i ali é só para que eu me desloque em inteiros, né, daquela posição inicial de memória. Tá certo? Então, no caso onde o i inicialmente é 0, eu não me desloco, tenho o endereço inicial do primeiro inteiro na minha diagonal principal, coloco lá o valor. Na próxima iteração do for, o i vai passar a ser 1, e aí eu vou me deslocar a quantidade de bytes que o inteiro ocupa da posição inicial da memória apontada por elementos para acessar a posição inicial em bytes do próximo inteiro, ou do iésimo inteiro, neste meu vetor apontado por elementos. Tá certo? Fecho meu for agora e fecho minha função inicializar matriz. Dando continuidade, tenho então a minha função imprimir matriz. Olha que detalhe, né? Primeiro, lembrando só o layout que eu quero apresentar, então temos ali o nosso monitor, né, e a matriz sendo apresentada, e a gente tem agora o corpo da função. Então, i e j vão ser variáveis locais da função e vão auxiliar para que a gente possa fazer o percurso, percorrer esta matriz para apresentá-la. Então, vou utilizar ali, né, um for para percorrer, né, todas as minhas linhas, e aí no início da linha eu coloco um pipe e dou um espaço. Depois que eu faço isso no início da linha, eu tenho um novo for para percorrer todos os elementos dessa linha. Então eu vou percorrer, né, essa linha coluna a coluna. Então eu tenho um j que vai variar de 0 até a roda em menos 1. E para cada elemento dessa linha, o que eu vou fazer? Eu tenho ali o meu printf especificando que na string de controle que vai ser apresentado um valor inteiro. Este valor inteiro vai ter reservada para ele 3 colunas, e se porventura o valor tiver menos de 3 dígitos, vão ser colocados zeros à esquerda para que este número seja apresentado em 3 dígitos, que é o que a gente está vendo lá no nosso exemplo, né, no monitor. Tá certo? E eu tenho depois um espaço, né, após esse inteiro também definido na string de controle do meu printf. Né, isso que a gente vê ele separando os meus elementos na matriz. O valor inteiro que será apresentado nessa posição para essa linha específica é resultante do retorno da função retornar elementos matriz. Essa função vai receber então m, né, que foi recebido pela função imprimir matriz, e é um endereço de memória onde se encontram os dados da matriz, e o valor de i e j, né, que representam respectivamente o índice de linha e coluna. Na sequência, então, eu tenho agora um printf que segue o meu for. Então, né, após a execução desse for interno, ou seja, após eu apresentar todos os elementos da minha linha, da iésima linha, eu vou colocar um pipe e mudar de linha. Tá certo? E aí sim, eu fecho o meu primeiro for e fico iterando nesses fors até apresentar toda a minha matriz na saída padrão, no meu monitor. Agora eu fecho então o bloco da minha função imprimir matriz. Na sequência, tenho agora o código da minha função retornar elemento matriz. Chamo a atenção, né, que as duas primeiras linhas ali estão presentes no código na mesma linha, né? Ou seja, representam apenas uma linha de código, as duas primeiras linhas que vocês visualizam no slide. Essas estão separadas, novamente reforço, por uma impossibilidade de apresentar em uma única linha, considerando o tamanho da fonte que eu estou usando no meu slide, no quadro, né, no canto superior direito, onde estou aparecendo no vídeo de vocês. Bom, lembrando que agora eu dou o nome aos parâmetros, então meu ponteiro vai ter identificador m, meu primeiro inteiro identificador i e o meu segundo identificador j. Agora então eu tenho o bloco, né, da minha função retornar. O meu if ali me diz o seguinte: se o valor de i for igual ao valor de j, ou seja,
o meu índice da linha for igual ao índice da coluna, aí eu vou chamar, né, ou melhor, vou retornar o elemento que eu vou acessar no meu vetor apontado por elementos, que é o campo da minha estrutura apontada por M. Tá certo? Agora, se não, se o meu valor de I for diferente de J, significa que este elemento não pertence à diagonal principal, logo eu posso inferir que o seu valor é zero. Então tenho lá o meu return zero. Tá certo? Aí estamos vendo também pela primeira vez, eu acho, na nossa aula de hoje, a utilização do comando return. Então o comando return ele vai retornar um valor compatível com o tipo de retorno da função. Então antes vimos funções do tipo void. Eu até posso utilizar o return em uma função void, porém este return não vai ter parâmetros e vai ser utilizado apenas para finalizar a execução da função, tá certo? Nesse caso aqui, return está sendo utilizado em uma função do tipo int, então o valor que vai ser passado para return é um valor compatível com o tipo int. Ou seja, pode ser um valor inteiro ou um valor do tipo caractere. Lembrando, né, que o valor do caractere é passível de ser representado em um inteiro, então teria uma conversão implícita. Lembrando que esses detalhes de programação estão associados à ementa da disciplina pré-requisito, Introdução à Programação. Como eu destaquei, infelizmente não tenho no meu canal ainda videoaulas destas disciplinas pré-requisitos, já que esta é a minha primeira disciplina com experiência em videoaulas, como mencionei anteriormente também, fomentada pela pandemia que nós vivenciamos. Agora então, com isso eu finalizo, né, a solução, a apresentação da solução para o exercício que eu apresentei anteriormente, mas vamos continuar agora estudando as matrizes especiais visualizadas, né, no início da nossa aula. Então tenho ali então outra matriz especial, né, que nós vamos trabalhar aqui em detalhes, é a triangular. A matriz triangular, como foi mencionado anteriormente, concentra seus elementos significativos, ou seja, elementos que podem ter um valor diferente de zero, ou da diagonal principal para baixo, que são as matrizes triangulares inferiores, né? Tem a peculiaridade de se o I for menor que o J, o valor do elemento vai ser nulo, ou vão concentrar as matrizes triangulares os seus elementos da diagonal principal para cima, vão ser denominadas matrizes triangulares superiores. E tem a peculiaridade de o seu elemento com índice de linha maior do que o de coluna vai implicar que esse elemento tem um valor zero. Tá certo? Bom, então pode-se também armazenar em um vetor, né? Assim como nós vimos na diagonal, posso armazenar uma matriz triangular em um vetor. Tá? Então eu vou mapear os elementos não nulos, né, conforme o esquema que eu vou mostrar para vocês agora, a seguir. Eu peço que todos prestem bastante atenção, pois esse é um dos tópicos que foram bem desafiadores para mim quando eu visualizei essa videoaula na minha mente. Por quê? Porque assim, a troca que existe no ensino presencial entre professor e aluno é muito grande na análise das expressões faciais. Por quê? Ao falar sobre um determinado tema, eu observo a reação dos meus alunos, ou seja, do meu público, e consigo, né, acho que em função da minha experiência, né, de mais de 15 anos no magistério superior, perceber quando o aluno, por exemplo, não entendeu nada, ou achou que aquilo que eu estou falando não faz nenhum sentido. E este é um dos tópicos onde isto acontece, tá certo? Então vamos lá, bastante calma, também vai ser um esforço para mim. Eu introduzi muitas animações nesses slides, porque em uma aula presencial eu tenho o quadro negro, né? Tenho a lousa, e eu posso me valer dela para rascunhar alguns detalhes. O que não vai acontecer aqui. Se vocês tiverem curiosidade, né, tem a minha página, vocês podem procurar, né, Marcelo Santos Linder, da Univasf, ou ir no site da Universidade Federal do Vale de São Francisco, podem localizar no motor de busca, no Google, e aí lá vocês vão ter acesso, eu deixo sempre os meus slides disponíveis, vocês vão ver que vai ter uma grande diferença entre os slides que estão lá e os que eu vou apresentar aqui na aula de hoje, porque eu tive que, né, adaptar essa nova metodologia. Espero que vocês consigam me acompanhar. Deixem, né, nos comentários sugestões,
Eu espero que elogios, mas estou aberto a críticas construtivas, né? Fiquem à vontade para sugerir melhorias. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês então esquemas de armazenamento, ou seja, como eu posso armazenar em um vetor apenas os elementos significativos dessa minha matriz triangular. Então vamos começar falando da triangular inferior. Então na triangular inferior, onde eu só tenho os elementos significativos da diagonal principal para baixo, eu posso armazenar linha a linha. Então eu vou botar em um vetor onde os primeiros elementos pertencem à primeira linha, os próximos à segunda, que antecedem os próximos que são da terceira, que esses elementos vão anteceder os próximos que são da quarta linha, que serão sucedidos pelos da quinta e assim por diante. Tá? Então vou armazenar linha a linha. Na triangular superior, analogamente, eu posso armazenar coluna a coluna. Tá certo? Bom, isso os elementos não unos vão ser armazenados em sequência, desde a borda até a diagonal, linha a linha no primeiro caso e coluna a coluna no outro caso. Bom, com base no que foi apresentado, em se tratando de uma matriz triangular inferior de ordem n, qual o número máximo de elementos diferentes de zero existem nessa matriz? O que vocês acham? Tempem para vocês pensarem. Para auxiliar vocês, eu apresento ali um exemplo gráfico de uma matriz triangular inferior de ordem 3. Vocês podem observar que os elementos acima da diagonal principal têm o valor 0. E aí, nesse caso, vocês observam que eu preciso, eu terei 6 elementos diferentes, que podem vir a ser diferentes de 0 nessa matriz. Mas como que eu construo uma fórmula genérica com base no valor da ordem para que eu possa determinar a quantidade máxima de elementos diferentes de 0? Por que a quantidade máxima? Porque lembrando, a matriz triangular inferior não significa que da diagonal para baixo eu não possa ter um valor igual a 0. Significa que eu não posso inferir que este valor será 0. Eu só posso inferir que os valores acima da diagonal principal em uma matriz triangular inferior são iguais a 0. Tá certo? Ou iguais a 0, perdão. Então vamos lá. Se pararem para pensar, na primeira linha eu tenho um elemento. Na segunda linha eu tenho 2 elementos. Na terceira linha eu tenho 3 elementos. Na enésima linha eu vou ter n elementos. Tá certo? Se pararem para pensar e se lembrarem da matemática básica que vocês estudaram lá no ensino fundamental, médio de vocês, na verdade no ensino médio, vocês vão ver que eu tenho ali uma progressão aritmética com a razão 1. Tá certo? Isso significa que eu tenho uma fórmula para me apear. Então eu vou ter o somatório de I, onde I vai variar de 1 até N, onde N é a minha ordem. Então a fórmula para o somatório de uma PA é o valor do primeiro elemento mais o valor do último vezes a quantidade de elementos dividido por 2. Tá certo? Então tenho ali a fórmula que vai me permitir. Só que a gente vai um pouquinho além. Eu vou pegar essa fórmula e vou desdobrar no seguinte. A gente vai considerar a enésima linha sendo somada à parte. Então eu tenho, na verdade, que a quantidade máxima de valores diferentes de 0 que eu vou ter numa matriz triangular inferior vai ser n mais aí o somatório de 1 até n menos 1. Eu tirei o n do somatório, tá à frente. E aí isso vai gerar esta equação, o meu n já estava presente lá, e eu tenho agora o somatório do primeiro elemento, que é 1, mais o valor do enésimo elemento, que no caso é n menos 1, e isso multiplicado pela quantidade de elementos, que representa representado por n menos 1, sobre 2. Tá certo? Então tá ali. Se eu desenvolver essa equação e simplificar, que não cabe ao nosso escopo aqui, mas são operações simples, eu vou chegar nessa simplificação. Tá? Então, guardem essa equação na mente de vocês. A gente vai retomar a utilização dela mais para frente, que é n mais a minha equação cujo numerador é n vezes, entre parênteses, n menos 1 sobre 2. Tá certo? Com o denominador 2. Então vamos seguir adiante.
como os elementos podem ser localizados no vetor. Em uma aula presencial, eu iria para a resposta direta, né? Através das seguintes funções de mapeamento. Então, na triangular inferior, eu tenho, né, Fn, que é a função de mapeamento, onde eu passo o valor de i, j, e para localizar a posição desse elemento no meu vetor contínuo, onde eu vou armazenar os elementos linha a linha, eu vou utilizar a expressão j mais i vezes, entre parênteses, i menos 1 sobre 2. E tenho uma expressão análoga para a superior, né, onde a função de mapeamento para i e j, eu vou só trocar os valores de j por i. Aí eu explicaria tudo isso com a utilização da minha lousa, do meu quadro negro, né? Não sei como é que denomina na região de vocês. Né? Bom, o fato é que agora eu vou ter que detalhar fazendo uso da minha apresentação. E confesso que foi um grande desafio, né? Mas vamos ver se juntos chegamos à compreensão. Vamos lá, então eu tenho minha matriz, um exemplo ali de uma matriz triangular inferior, né? Tenho a ordem 3, então tenho ali, né, 3 linhas, 3 colunas. Notem que os elementos acima da linha diagonal principal têm valor 0. Eu vou armazenar essa matriz em memória em um vetor. Então tenho ali meu vetor contínuo, então notem que o primeiro elemento do vetor é o primeiro elemento da primeira linha, e aí ele vai ser seguido pelos elementos significativos da segunda linha. Então, primeira linha, elemento da primeira linha lá no início do vetor. Seguindo este 1 no vetor, eu tenho agora os elementos da minha segunda linha. Seguindo o 3 ali, eu vou ter os elementos agora significativos da terceira linha. Tá certo? Bom, então com base nisso agora, a gente vai seguir a nossa linha de raciocínio. Então, vamos imaginar que eu quero então localizar no meu vetor o elemento com valor 5 na minha matriz. Então, o elemento que se encontra, né, a gente abstraindo o fato de em C a gente tem índices começando em 0 para facilitar a nossa análise inicial. Então, eu tenho ali a tentativa, o que eu vou fazer? Eu vou tentar localizar esse meu 5 que na matriz se encontra na terceira linha, segunda coluna, no meu vetor, que a gente vê que ele se encontra na quinta posição. Tá certo? Visando facilitar que eu coloquei os valores ali para quando a gente armazenasse no vetor ficasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Foi intencional. Então eu tenho ali, representando de uma outra forma, né, o elemento na minha matriz com índices 3, 2, ou seja, índice de linha 3, coluna 2, vai estar posicionado, né, no meu vetor no quinto elemento. E o valor vai ser 5. Tá? Ali, lembrando, está em vermelho, abstraindo índices inicializados em 0. Né? Abstraindo que os índices eles iniciam em 0. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Lembram da fórmula que eu falei para vocês guardarem em mente? Então, tem uma fórmulazinha ali do meu somatório, né? De I, onde I varia de 1 até N, vimos que é uma progressão aritmética, temos a fórmula do somatório, que a gente extraiu ali o nosso N do somatório, fez o somatório de I, onde I varia de 1 até N menos 1. Tá? Está ali no final a nossa formulazinha. Então, se a gente pensar nessa fórmula que eu apresentei no final, né, eu estou pegando esses elementos, né, que estão acima da minha enésima linha, e eles são representados pelo somatório de I variando de 1 até N menos 1. A nossa equaçãozinha ali, o trecho da nossa equação. E os elementos da minha última linha, da enésima, vão estar representados pelo meu N. Tá certo? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso raciocínio, o que a gente tem que pensar? No caso do nosso elemento com valor 5, se a gente abstrair o deslocamento em coluna desse elemento, a gente pode pensar que, né, acima dele eu vou ter os elementos com índice da linha I e eles vão ser representados por aquele segmento. Só que N é o deslocamento em coluna dentro da minha matriz. Então N vai representar o meu J. E esta minha parte da equação eu posso substituir N por I. Tranquilo? E aí com isso eu faço esse mapeamento. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Ah, não entendi, está confuso, não estou aceitando bem essa explicação. Vocês podem retomar o vídeo, né?
retornar ele, ver a explicação quantas vezes, né, forem necessárias para que vocês compreendam. Mas eu acho interessante aqui a gente fazer a aplicação dessa equação para a obtenção lá do nosso valor, né, para o elemento da matriz cujo índice de linha é 3 e coluna 2. Então a gente tem aqui função de mapeamento ao receber o valor 3, 2. Eu vou aplicar a minha equação que está ali embaixo, né, me fala em vermelho. Então o meu J vai ter valor 2, o meu I vai ter valor 3. Então ao apresentar, ou melhor, atribuirmos estes valores na nossa equação ou função de mapeamento para a matriz triangular inferior, nós vamos chegar ao índice 5 no nosso vetor. E este está associado à ao elemento da nossa matriz lá com índice 3, 2. Tá certo, pessoal? Bom, agora, com base no que foi apresentado, eu quero que vocês definam um tipo abstrato de dados para representar uma matriz triangular superior de inteiros. O qual, né, ou seja, esse tipo abstrato de dados vai contemplar operações de criação, inicialização, impressão e consulta de um determinado elemento na matriz. Quero que vocês implementem esse tipo abstrato de dados em questão na linguagem de programação C. Tempo para vocês, né? Pausem o vídeo, vão fazer a implementação e na sequência eu apresento a proposta de solução. Bom, olha que detalhe relevante. Assim como na minha matriz diagonal, a minha matriz triangular vai ter a mesma estrutura necessária para o armazenamento dos elementos. Eu vou precisar armazenar a ordem, vou também me valer do unsigned int, e vou ter agora uma área de memória contínua para armazenar os elementos, o meu vetor, e este vai ser apontado pelo campo elementos de forma análoga ao que nós tínhamos, né, no nosso TAD matriz diagonal. Agora nós temos a matriz triangular, que eu estou dando nome ao tipo de MT. Outro detalhe importante, os protótipos vão ser exatamente iguais. A única diferença é que, claro, né, o tipo agora que vai fazer referência ao meu elemento da matriz vai ser agora denominado MT. Então tem lá criar, inicializar, imprimir e retornar elemento. Tá certo? Com relação à implementação, vamos a elas, das funções, né? Perdão. Vou acrescentar uma função aqui que vai facilitar, né, a minha operação, que é para implementar as funções de mapeamento que nós vimos no slide anterior. Então vou ter ali a função de mapeamento que vai receber o índice de linha e coluna e vai retornar o índice no vetor que está sendo utilizado para armazenar o elemento ou os elementos da minha matriz. Então, na função criar matriz, efetivamente, o que vai ter de diferença, né? Agora eu não reservo mais área para armazenar, como era na diagonal, elementos só da diagonal principal. Eu preciso armazenar os elementos do meu triângulo inferior. Então notem que eu simplesmente vou utilizar a fórmula do somatório de uma progressão aritmética, né? Com, né, razão 1, primeiro elemento 1, né? E o último igual a ordem. Então eu simplesmente ali vou reservar área suficiente para armazenar d mais 1 vezes d sobre 2 inteiros. E aí, lembrando, uso o malloc, vai retornar um void asterisco, uso o cache para int asterisco, e vou atribuir o endereço inicial dessa posição de memória reservada para o campo elementos da minha estrutura apontada por M. E agora, então, eu verifico se eu conseguir reservar essa área. Se eu conseguir reservar essa área, eu vou entrar no if, né? Pois o valor do campo elementos vai ser diferente de falso, diferente de null. E aí, ao entrar no if, eu inicializo o meu campo ordem da estrutura apontada por M, que armazena os dados da minha matriz triangular inferior. Vou atribuir D a este campo ordem. Se não, ou seja, else, se eu não conseguir reservar aquela área, aí eu apresento para o usuário a mensagem impossível armazenar tal matriz com a memória disponível. Lembrando que essas duas linhas iniciais do meu else ali pertencem à mesma linha do código, né? Se eu
colocar do jeito que está aqui em um compilador, vai dar um erro de compilação. E o exit é para finalizar a execução. Nesse caso, com esse problema, eu adotei, né, a abordagem de finalizar a execução. E eu fecho o meu else. E agora fecho a minha função criar matriz. Certo, pessoal? Dando continuidade, eu tenho agora a função de inicializar matriz. Vou ter variáveis locais e ij para percorrer essa matriz, né? Lembrando, ó, printf, as duas linhas estão na mesma linha de código. Estão aparecendo em duas aqui por conta da minha limitação no tamanho de slide para apresentar a fonte no tamanho que eu escolhi, né, para facilitar a visibilidade de vocês, né? Lembrando que quem está assistindo essa aula com uma conexão de internet mais baixa, o YouTube ele automaticamente vai adaptar a resolução do vídeo à velocidade de conexão, e com uma resolução baixa, quanto menor a fonte, mais difícil vai ser de vocês conseguirem entender o que está escrito, tá certo? Então, por isso que eu fiz a opção de manter um tamanho relativamente bom da fonte, e aí acabei tendo que dividir essa linha, tá certo? Bom, agora eu tenho o meu for ali, onde eu vou percorrer, né, todas as minhas linhas da matriz. O for interno para percorrer todas as colunas, então para cada linha percorro todas as colunas desta matriz, acessando todos os elementos, né, daquela linha, e aí verifico se porventura o meu índice de linha for menor ou igual ao índice da coluna, significa que eu estou, né, em um elemento da diagonal principal para baixo, aí eu solicito ao usuário o valor desse elemento. Lembrando ali, né, do mais um no i e mais um no j para transparecer ao usuário detalhes de implementação. Mais especificamente, o fato da linguagem de programação C começar com índices iguais a 0. E agora tem o meu scanf ali, né, onde eu faço a leitura do valor inteiro para a posição respectiva na minha matriz. Aí na string de controle eu digo que eu vou ler um valor inteiro, né, %d. Nos meus parâmetros ali, para scanf, na sequência, eu tenho o quê? Eu tenho o endereço de armazenamento desse valor inteiro. Então, lembrando que elementos vai ter o endereço inicial do vetor onde eu vou guardar todos os elementos. E aonde neste vetor se posiciona o elemento que eu estou lendo, vai ser resultado do índice de retorno da função fn, que vai receber o índice de linha e coluna e vai mapear esse índice de linha e coluna para a posição correspondente no meu vetor contínuo, né? Que eu tenho lá o endereço inicial em elementos, tá certo? Fecho então agora o bloco da minha função inicializar. Função imprimir matriz, ora vejam só, é exatamente igual à função que nós vimos para a nossa matriz diagonal. O único detalhe ali, né, é que eu fiz a opção por reservar agora 5 colunas para cada elemento. Só um detalhe de implementação. Então, estou me referindo ao que eu tenho, né, na minha string de controle do meu terceiro printf no código. Então, a gente tem ali o 100,5d espaço. Se vocês forem comparar o código desse imprimir matriz com o que eu tenho anteriormente, a única diferença será que lá eu tenho na minha função imprimir matriz para diagonal, para matriz diagonal é que eu tenho %03d. Eu reduzi, né, esse 5 para 3 para possibilitar a apresentação, né, na saída padrão ali. Tá? Bom, finalizando aqui, o resto é todo igual, porque eu me valho da função retornar elemento da matriz, e é essa função que vai tratar a peculiaridade existente na matriz triangular inferior, quando comparada à matriz diagonal. A gente já vai ver essa peculiaridade neste próximo slide. Aí eu chamo a atenção para vocês a um detalhe. Aqui também, né, a gente tem as duas primeiras linhas ali do código apresentado no slide, pertencendo à mesma linha de código. Porém, a linguagem de programação C permite a quebra das linhas para compilação em alguns pontos. Então, quando eu tenho uma vírgula que não pertence a uma string, lembrando disso, eu posso quebrar o código. Então, mesmo vocês inserindo o código aqui com essas duas linhas da forma que estão aqui, o compilador vai compilar sem nenhum problema, tá certo? Bom, então a retornar matriz, eu vou verificar se o meu índice de linha, representado
pelo valor contido em I, for menor ou igual ao índice de coluna, representado pelo valor contido em J, significa que eu estou em um elemento que pertence a uma posição que está da diagonal principal para baixo. Então ele tem um valor significativo, ou seja, pode ter um valor distinto de zero. Aí eu vou retornar, então comando return, o inteiro que eu vou obter como? Referenciando N, então, indo para a posição de memória onde se encontra a minha estrutura que armazena a matriz, indo para o campo elementos dessa estrutura, que é um ponteiro para inteiro, tem um endereço de um inteiro. E aí eu vou referenciar esse ponteiro, lembrando da similaridade entre ponteiro e vetor, utilizando o índice que é o retorno da minha função fm, que vai receber o índice de linha e coluna e vai mapear para o índice desse meu vetor, apontado por elementos. E este é o retorno da minha função retornar elementos. Se não, significa que o elemento com índice i e j não pertence ao triângulo de valores potencialmente distintos de zero, significativos. Então eu posso inferir que este valor é zero e retorno o valor zero. Agora eu só fecho a minha função retornar elementos. Para a gente acabar, eu só preciso agora mostrar para vocês a implementação para esse exercício da função fm. Então a função fm ela tem dois parâmetros, né, os índices de linha e coluna, representados respectivamente pelos valores contidos em i, dos parâmetros i e j. E aí o que eu faço? Aí eu lembro lá, né, eu só peguei essa linha daquele slide onde eu mostrava para vocês como a gente ia obter o índice no vetor, né, com os índices da matriz. Então tenho ali a fórmula que nós vimos e entendemos anteriormente, e agora eu só vou ajustar essa fórmula para o fato de, na linguagem C, nós termos índices começados em zero. Aí lembrando, eu vou ajustar primeiro o valor de I para isso, mas lembre-se, o índice que a função de mapeamento vai voltar não é um índice que também vai inicializar em zero, então eu posso considerar o I do jeito que eu tenho ele ali. Posso ajustar, eu preciso ajustar apenas j. Então tá lá, ó, a minha função, que é o que eu estou usando ali em return, é i mais, aí eu ajusto, ó, somo 1 ao valor de j. Então o que antes era j, agora é j mais 1. Vezes o que antes era j menos 1, agora é j, né? Porque ficou j mais 1 menos 1. Então virou j. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham compreendido. Então, para destacar, o i eu mantenho igual, porque ele vai estar ajustado aos índices, né, da minha matriz e do meu vetor, porque ambos, né, para a linha vão começar em zero e para o vetor vai começar em zero também. Então são equivalentes. Agora o meu j vira j mais 1, né, porque em C eu vou ter esse valor subtraído, né, de uma unidade. Aí eu acrescento 1 para compensar esse ajuste, como acontecia transparecendo ao usuário os fatos dos índices em C começarem em zero, lembra? E aqui o meu j menos 1 vai virar j, né? Vai ficar j mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1, 0. Então, j apenas. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Caso não tenham, fiquem à vontade, né, para buscar esclarecimentos. Bom, agora por fim, né, cabe também destacar as matrizes simétricas e antissimétricas. Então eu tenho aqui as matrizes simétricas e antissimétricas vão ser aquelas em que mj é igual a mji e mj igual a menos mji para i diferente de j, né, ou seja, elementos fora da diagonal principal, respectivamente. Como a gente pode observar, né, com base nessas propriedades, eu não preciso armazenar todos os elementos, nem da matriz simétrica, nem da matriz antissimétrica. Então eu posso considerar apenas uma matriz simétrica como sendo uma matriz triangular inferior ou superior, de acordo com a minha preferência. E o mesmo vale para a antissimétrica. Então eu posso inferir o valor dos elementos abaixo da minha diagonal principal, com base nos valores que eu tenho acima da diagonal principal, tanto para a simétrica quanto para a antissimétrica. Ou inferir os valores que eu tenho acima da diagonal principal com base nos valores que eu tenho abaixo da diagonal principal. Tá certo? Então eu posso me valer da mesma abordagem que eu tive para armazenar uma matriz triangular inferior para armazenar uma matriz simétrica ou antissimétrica. Tá certo? Bom,
Aí, com base no que foi apresentado, eu gostaria que vocês definissem um tipo abstrato de dados para representar uma matriz simétrica de caracteres, né? O qual vai contemplar as operações de criação, inicialização, impressão e consulta de determinado elemento, tá certo? Aí eu quero que vocês implementem esse TAD na linguagem de programação C. Daria um tempo para vocês agora, né? Peço que vocês pausem o vídeo. Passam, eu achei que tinha o meu slide de transição, mas eu acabei me passando, né? Vocês iam esperar alguns momentos, né? Então, seguindo adiante, pausem o vídeo, tentem fazer, depois retomem aqui que eu vou apresentar a proposta de solução para vocês. Então vamos lá. Se eu disse que a abordagem vai ser análoga à que a gente fez com a triangular, e a gente está vendo aqui. O único detalhe é qual? No exemplo da matriz triangular inferior que eu mostrei para vocês, nós tínhamos uma matriz triangular de inteiros, e agora nesse exercício agora, eu tenho uma matriz simétrica de caracteres. Então o tipo do elemento ali apontado pelo campo elementos é char dessa vez. Tá certo? Então vamos seguir adiante. Tenho então agora os mesmos protótipos, exceto, né, eu chamo a atenção para a função retornar elemento, pois essa vai ter como tipo de retorno não int, como nós tínhamos na triangular inferior inteira, né? Aqui a triangular, a gente vai usar a triangular para armazenar um char. Com relação a criar matriz, as únicas diferenças é o que eu estou destacando ali então, em vermelho, né, que é exatamente o tamanho em bytes que eu vou precisar para armazenar cada valor. Antes era o tamanho em bytes ocupado por um int, agora é o tamanho em bytes ocupado por um char. E o meu ponteiro para a área de memória reservada era um ponteiro que eu estava usando cache para int, então era o int asterisco, e aqui eu tenho o char asterisco. Dando continuidade então, tenho agora a implementação da minha função inicializar matriz. Destaco também, né, em vermelho o que difere da implementação que nós vimos anteriormente para a triangular inferior de inteiros. Então, nesse caso aqui, eu peço para que o usuário entre com elementos da matriz simétrica de caracteres, então a mensagem muda. E quando eu uso o scanf lá, eu não tenho o meu %d, né, que eu tinha na triangular inferior de inteiros, eu tenho %c, pois os elementos aqui são do tipo char caractere. Notem que tem um espaço ali entre printf e scanf. Isso acontece porque esse exercício visa recordar a vocês uma peculiaridade de quando eu estou lendo caracteres usando o scanf por %c. Quando eu leio um caractere, normalmente o que acontece? Né? Você tem o scanf, não sei se vocês se recordam disso, se não, sugiro que vocês, né, busquem esse conhecimento. Como eu disse, eu não tenho videoaulas sobre a disciplina pré-requisito, mas eu tenho os meus slides disponíveis na página, então se vocês procurarem lá Univasf no Google, vai ter a página da universidade. Lá na página vocês podem navegar cursos, graduação, engenharia de computação, né? Professores, aí vai ter lá a página dos professores, aí na minha página vocês vão ter lá as disciplinas que eu ministro, aí podem buscar por introdução à programação, lá você vai ter uma página com todos os slides que eu trabalhei na última vez que eu ofertei a disciplina, e aí vocês vão ver isso em detalhes, tá certo? Mas para a gente recordar o que acontece, falando, né, por cima, quando eu leio, né, eu tenho um buffer associado ao que é digitado no teclado que fica em memória e ele vai sendo consumido pelo scanf de acordo com os códigos por cento que são utilizados. Quando a gente não tem nada nesse buffer e tem um scanf, aí o programa vai ficar aguardando o pressionamento de teclas no teclado. Quando ocorre o pressionamento do Enter, é que a leitura do que foi fornecido no teclado começa. E aí o scanf vai consumir o primeiro caractere nessa sequência. Então vamos imaginar que executei lá o meu primeiro for, o segundo for, aí eu vi que o valor de j é maior ou igual a i, eu entro, solicito o valor com o meu printf, e aí vou fornecer, por exemplo, x, e vou dar o enter. Vai ser feita a leitura de x, x vai ser armazenado lá, né, na minha primeira posição do vetor elementos, e eu vou voltar na próxima iteração no meu for interno, o valor de j vai passar a ser 1, e aí, né, eu continuo com aquela característica, né, do meu j ser maior ou igual a i. Aí o que acontece?
vai ter a leitura de mais um caractere. Só que mesmo que eu tenha pressionado só X e Enter no teclado, já tem um caractere no buffer para leitura. Qual é esse valor? É o caractere que representa o Enter. E ele vai ser lido sem problema nenhum. E aí vai dar a impressão de que pulou uma leitura. Então como que eu faço, professor, para eliminar esse problema? O correto é você utilizar a função setBuff. Essa função está disponível na biblioteca stdio.h, pois a leitura, né, de dados com scanf e a apresentação com printf vão estar disponíveis nessa biblioteca. E o setBuff vai servir para quê? Você indica qual arquivo que você quer setar algo no buffer correspondente. Então, setBuff, eu vou setar no buffer associado a stdin, que é o arquivo que se associa ao teclado, e null é o nulo, zero. Eu vou limpar o buffer associado ao teclado. Aí um detalhe muito importante. Essa é a função correta a ser utilizada, mas a minha vivência como professor já me fez, né, já fez com que eu me deparasse com compiladores C padrão ANSI que não respondem a essa função como deveriam. E aí notem como é que eu vou dizer, a ironia. Eu já vi, né, em páginas da internet, por exemplo, indicando que quando acontecer isso, se a gente estiver utilizando o Windows, a gente deve usar a função flush stdi. Ou se nós estivermos utilizando o Linux, a gente tem underline, underline, fpurge stdi. Só que essas funções, elas não têm uma previsibilidade na linguagem C padrão ANSI para trabalhar sobre o teclado. Qual a funcionalidade de flush e fpurge? Seria o seguinte: quando você tem um arquivo aberto em um programa que foi implementado em linguagem C, essa área que representa o arquivo vai estar em memória, na memória principal. Com o tempo, é interessante que você salve o que está em memória em uma memória não volátil, num HD, um pendrive, para evitar que, caso você tenha uma falha no sistema, uma queda de energia, né, você está usando um desktop e não tem um no break, você não perca o seu trabalho até ali. Algo similar é feito, por exemplo, com o Microsoft Office, quando você está utilizando lá, por exemplo, um PowerPoint, e aí tem o PowerPoint para aquele tempinho, né, justamente naquela hora que você está apresentando alguma coisa, ou está com pouco tempo para poder trabalhar naquilo, e ele para e fala, o PowerPoint está fazendo um salvamento automático dos dados para uma possível recuperação. O que aconteceu? Ele está executando um flush, um fpurge. Você estava fazendo a sua manipulação, não tinha salvo o arquivo, aí ele vai pegar o que está em memória e vai salvar no HD. Ou em uma memória não volátil, né? Por que ele não tem previsibilidade? Essas funções não têm previsibilidade para o teclado. Porque imagine, seria algo análogo ao seguinte: você está usando o seu teclado lá, precisou uma entrada, você forneceu, digitou. Aí o flush é como se ele voltasse esses dados que você digitou para o teclado, sua tecla fosse despressionada. Não faz muito sentido, né? O setBuff faz, como eu disse, né? Você está setando o buffer associado ao teclado para que ele fique nulo, o que tem em memória vai ser eliminado. A flush não, ele visa salvar o que você tem no buffer em memória na memória não volátil correspondente. E o teclado não é uma memória não volátil. Tá certo? Mas, aí essa que é a ironia, alguns compiladores C padrão ANSI não apresentam o resultado adequado para a execução de setBuff, mas apresentam o resultado adequado para a implementação de flush e fpurge. Essa é a ironia. Tá certo? Mas fica aqui então só a título de curiosidade, lembrando que, né, não é o cerne da nossa disciplina, a gente está trabalhando com estudo de dados, mas é uma curiosidade, né, com relação à programação em C. Dando continuidade, função imprimir matriz exatamente igual às funções implementadas para o nosso TAD matriz diagonal, para o nosso TAD matriz triangular inferior. Exatamente igual, exceto, claro, pelo tipo do elemento, né? Então, eu vou apresentar agora um caractere, tá certo?
E aí, claro, que tem as peculiaridades, né? O caractere ele vai ocupar só uma coluna por padrão e ele vai sempre ocupar essa uma coluna, então não preciso ter aquele ajuste que eu tinha determinando a quantidade de colunas, e se o número tivesse menos dígitos que a quantidade de coluna, eu ia complementar com zeros à esquerda. Então tem essa peculiaridade, eu deveria ter destacado ali a nossa string de controle do nosso segundo printf, né? Onde eu tenho %C espaço. Tá bom, pessoal? Então, dando continuidade, temos a nossa função retorna elemento matriz. Então, se o meu i for menor ou igual a j, eu vou retornar o valor correspondente ao elemento contido no vetor apontado pela variável elementos, que é um campo da minha estrutura apontada por m, e eu vou indexar esse meu vetor elementos com o retorno da função fm, que é a nossa função de mapeamento que nós vimos anteriormente, tá certo? Se não, eu posso inferir, né, o elemento do meu triângulo superior, e aí simplesmente eu vou agora indexar o meu vetor elementos com o índice resultante do retorno da função fm, mas eu vou trocar o valor de j por i. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora fechar, né, o bloco referente à nossa função retornar elemento matriz. E agora a gente vê a nossa função de mapeamento, que é exatamente igual à função que nós vimos anteriormente para a nosso tipo abstrato de dados, matriz triangular inferior de inteiros. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham entendido. E agora a gente vai finalizar a nossa videoaula com o enunciado que versa sobre a necessidade de vocês implementarem agora um TAD, um tipo abstrato de dados, para representar uma matriz antissimétrica de floats, ou seja, de valores em ponto flutuante com precisão simples. E este vai contemplar as operações de criação, inicialização, impressão e consulta de um determinado elemento da matriz. Tá certo? Implementem na linguagem C. Aí eu só vou fazer aquela ressalva, né? Nem todos os exercícios que eu faço em aulas presenciais eu disponibilizo a solução nos slides correspondentes. E este é um exemplo também, então considerem como um exercício de um livro qualquer que não vem com as respostas, né, dos seus exercícios no final, não é uma edição de professor, sei lá, para quem está acostumado com o ensino médio. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos, então, por assistirem mais essa videoaula e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!